Chegando aqui Josué Augusto, Dr. Luiz Miguel, tá entendendo? Pra gente fazer essa cobertura aqui no sítio Jussara. Cobertura do sítio Jussara. Questão do templo aqui. O Josué Augusto ali, ó. Bom dia, Pedrosa. Vim aqui no local onde aconteceu essa tragédia, eu posso dizer assim, em face da família que há pouco eu vou ter contato com eles. Inicialmente, eu quero trazer o meu repúdio ao que aconteceu aqui com pessoas totalmente desprotegidas. Eu posso dizer assim, pessoas inocentes que construíram o templo e ao mesmo tempo faziam parte desse templo e ao alterar a destinação do templo para outro ministério, sofreram aqui, eu posso dizer em tese, 4 crimes. O crime de dano, que está patente, invasão de domicílio, que é uma área particular, certo? Apropriação indébita, porque ficaram com pertences do pessoal, e também formação de quadrilha. Então são esses crimes que a gente vai hoje já pegar os dados de quem praticou, que foram no caso em torno aí de 12 pessoas, o drone pegou e vamos identificar cada um deles, tá certo? E vamos entrar com uma denúncia crimes junto à delegacia para a devida apuração, porque não pode ficar impune quem age dessa forma. E todos sabem de onde partiu a ordem partiu da direção. No ato, eu digo assim, criminoso, de prepotência, de arrogância e de soberba. Por quê? Qual o valor que essa igreja dava de dízimos para ele? Pouquíssimo, porque a gente está vendo que é uma população que vive da cana, da cultura da cana. São pessoas humildes, que certamente não ia fazer falta esses dízimos, mas entretanto, pela forma arrogante dele, prepotente, ele mandou derrubar todo o templo. Só não derrubou o templo com a retroescavadeira por conta dos irmãos que ficaram na frente. Tá entendendo? Então, são essas situações que a gente vai apurar inicialmente na parte penal. Depois eu venho com a parte civil, que é a indenização, o dano moral que esse pessoal sofreu, o dano material. Tudo isso aqui a gente vai apurar com calma, sem afobação, para fazer um trabalho bem feito e depois colocar para a população o que realmente aconteceu. São essas minhas palavras, Pedrosa. Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa. Como a gente havia prometido, estamos aqui de volta no sítio Jussara, tá certo? E dessa vez a gente veio com o Dr. Luiz Miguel para fazer um levantamento de todo o dano causado aqui na congregação. Tá ali o Josué, o Dr. Luiz Miguel tá lá dentro conversando com os familiares, tá certo? Tudo isso vocês vão ver na matéria que a gente preparou, reservou justamente para que você entenda de uma vez por todas todo o desenrolar desse acontecimento e as consequências que virão juridicamente em torno do que fizeram aqui no templo, né? No templo que foi erguido pela família, irmão. Esse templo foi erguido pela família e agora se encontra vandalizado. Então veja os vídeos aí, todo o relato, todo o trabalho que a gente fez investigativo sobre esse assunto.
Pronto, pessoal, a gente está aqui com o Josué Augusto. Josué, eu queria te perguntar, como a gente havia prometido aos nossos inscritos do canal, que voltaríamos aqui ao Engenho Jussara, agora com amparo jurídico, para fazer toda a leitura do que fizeram aqui no sítio e principalmente no templo. Josué, na tua opinião, qual será a relevância da nossa volta aqui justamente com o Dr. Luiz Miguel, advogado, e qual a tua opinião sobre isso? A minha opinião é a seguinte, Pedrosa, que Deus, quando Ele coloca a pessoa numa missão, numa peleja, Ele dá todas as condições. Tirou o povo do Egito para transitar 40 anos para a terra de Israel. E lá no meio do deserto Ele preparou cordonizes, preparou água, preparou sombra e preparou iluminação. A nossa irmã Cosma aqui aparentemente desprotegida, frágilzinha, mas Deus preparou um grande sinal aqui. Eu insisto em dizer, não foi de um pastor pregador, não foi de um doutrinador, não foi através de um teólogo, não. Aqui no Engenho Jussara, através de uma frágilzinha senhora, Deus está dando o sinal aqui. E a nossa vinda aqui, Pedrosa, não se trata de, assim, né, da gente querer, assim, é Deus quem traz. Nos trouxe aqui e esse caso se abriu para o mundo e hoje chega aqui um escritório de advocacia conceituado para prestar toda a assistência à nossa irmã e aos seus filhos. Então, assim, só para deixar bem claro que a nossa atitude em querer ajudar esse povo daqui é por conta da injustiça cometida pela instituição, irmão. Não é questão pessoal, mas sim um trabalho voltado contra os desvios de conduta, o desmando, o autoritarismo, né, dessa instituição, ok? Que fique bem claro isso, que o que estamos fazendo aqui tem amparo jurídico. Pois bem, a gente está aqui com o presbítero Emanuel Alexandre, também convidado para estar aqui, tá entendendo? Eu, Josué e o presbítero e também o Dr. Luiz Miguel, para fazer essa cobertura do acontecimento aqui no sítio Jussara. Presbítero Emanuel, como é que o senhor se sente vendo o que aconteceu aqui no templo? O que me estranha, até o presbítero Pedrosa fez uma alusão anteriormente sobre essa questão de um pastor não visitar uma igreja e de repente acontecer uma coisa dessa a seu mando. Quer dizer, se ele não visita, mas manda destruir. Mas o que também me deixa chocado é que isso aqui é um ambiente sagrado. Na Constituição brasileira, a lei diz que isso é um ambiente sagrado das pessoas que aqui vivem nessa região. Aqui é um lugar de culto, onde as pessoas adoram a Deus. E quando isso acontece, é uma demonstração da monstruosidade que é a administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, atualmente em Recife, presidida pelo Ailton José Alves, que eu tenho dificuldade de chamá-lo de pastor. Eu tenho mais assim facilidade de chamá-lo de lobo voraz. E aqui o que ele fez foi justamente o que ele disse a mim lá no gabinete pastoral há 25 anos atrás. Eu sou um trator, Emanuel, e eu passo por cima de quem discorda de mim e de que vem contra mim. E ele fez isso, essa barbaridade. Eu lamento, porque isso é um ambiente abençoado, onde as pessoas dobram o joelho e glorificam a Deus. Então, irmãos, vocês estão na hora de refletirem sobre isso. Pensem, pastor que vocês tanto admiram cometeu uma infâmia dessa, uma blasfêmia dessa. É assim como eu me sinto triste e também assim, não é novidade para mim, porque durante esses 25 anos de ministério de Ailton, ele vem fazendo pior do que isso. Josué, Presbítero Pedrosa, e uma das provas, eu vou falar aqui ironicamente, mas que vai trazer uma grande verdade. Esse trabalho aqui
existe há 24 anos. O senhor Ailton José Alves nunca veio aqui. Nem ele, nem a mulher Judite, nem o filho. Provavelmente nem Samuel Oliveira, nem Luiz Mário. Aí você quer duvidar? Agora lá vai uma coisa que é muito séria e a mesma coisa é uma denúncia. Existe uma frase célebre dele, que ele diz que na terra que pisa nem grama nasce. Você quer ver que ele não esteve aqui? É esse gramado aqui, ó, ao lado do templo. A prova de que ele nunca veio aqui. Pois bem, fica aqui o nosso registro e tudo você vai ver completo na matéria de hoje quando a gente chegar. Vai pegar esse pessoal, a gente vai levar para a delegacia, tá certo? Eles vão responder por esses 4 crimes. E a gente vai deixar a cargo da polícia isso aí, porque talvez o delegado mande fazer uma perícia aqui. Uma perícia, porque isso aqui é um terreno particular e eles invadiram e depredaram o patrimônio, que foi construído pelo seu esposo, pelo que a senhora disse, e por vocês que trabalharam aí, inclusive mantinha isso. Os irmãos em geral daqui. Em geral. Então, é uma situação que a gente vai entrar, além dessa parte penal, a gente vai entrar com uma indenização. Por que indenização? A gente viu o estado que sua mãe ficou. Foi socorrida. Ela disse na reportagem do Fuxicote que tinha laudo disso tudo, do socorro que ela sofreu, que ela foi socorrida. E também o dano material, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? Não sei se Josué providenciou o engenheiro para a gente fazer o levantamento de quanto vai custar para deixar do jeito que estava antes, ou melhor, porque a igreja é responsável, o pastor Ailton vai ser responsável para reconstruir isso aí, o que ele quebrou, entendeu? Então, o primeiro passo é identificar cada um deles, e vai ser fácil. Vocês que conhecem todo o pessoal daqui, vai ser fácil. Entendeu? Esse aqui é fulano e tal, esse aqui é Ciclano, esse aqui é irmão Beltrano, entendeu? Para a gente fazer essa linha, porque aí a gente vai preparar uma procuração para vocês, uma declaração de pobreza para vocês, não ter custo nenhum, e a gente dá entrada na justiça. Não tem outro caminho, tá certo? Porque isso é uma soberba muito grande, porque o que é que rendia de dízimo para esse homem um templo desse? Me diga, mínimo, porque aqui é a zona canavieira, não tinha como esse homem derrubar isso não. Cortador de cana aqui. Como é que um templo desse vai causar prejuízo? Um homem que ganha milhões e milhões. O salário dele, irmã, hoje é mais de 300 mil reais. É um homem que vive comprando imóvel de 5 milhões, fica mandando milhões para o exterior para os filhos. Quer dizer, que um homem que ele acha que está acima da lei. Eu estou protocolando no Ministério Público todas essas denúncias, inclusive essa aqui, para o Ministério Público tomar providência, porque já está extrapolando, já está passando do limite a arrogância e a prepotência dele. E, inclusive, eu vi as cenas tristes, retroescavadeiro, o senhor na frente. Ele ia passar por cima do senhor, porque eles estavam obedecendo ordem. O pastor disse: eu quero que derrube tudo. Como é que pode um homem desse nunca ter vindo aqui? Sem nunca ter vindo aqui. E outra coisa, propriedade particular, minha gente. A lei protege isso aqui. É patrimônio de vocês. Então a gente não pode deixar isso passar impune. Eu, como advogado, sou o calo na vida dele. Se você entrar lá, os processos que a gente tem envolvido contra ele e contra a gente, exatamente por conta disso. Ele é um cara prepotente, arrogante, tá certo? Eu mesmo fui advogado da Igreja Assembleia de Deus 3 anos. Agora me pergunto que eu saí porque eu descobri um roubo do filho dele lá no serviço de informática. E eu procurei ele e disse: pastor, seu filho está roubando, eu não vou assinar nada em favor dele não, para ele sacar esse dinheiro não. Aí ele disse para mim: Miguel, você está certo, você é advogado da igreja, tem que punir o patrimônio, tem que proteger o patrimônio da igreja. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu estava na rua e eles fizeram a transferência de dinheiro sem a minha assinatura não estava lá. Então, irmão, a gente está lidando com um homem corrupto, um homem perverso, que várias pessoas já morreram em decorrência desse tratamento dele. Várias pessoas. Inclusive pessoas que tiraram a própria vida. Não aguentaram a perseguição. A gente tem aqui a irmã Nise. A irmã Nise foi expulsa, foi tirada do ciclo de oração, onde todos participavam da operação de oração. Tirou sumariamente, simplesmente que ela é esposa de Josué. Então,
Veja com quem a gente está tratando. A gente está tratando com um bandido. A gente está tratando com pessoa dessa espécie. Então a gente tem que agir ao rigor da lei. A gente não pode tratar de uma pessoa de forma normal. Normal, ele vem aqui e manda quebrar. Poderia até. Se ele dissesse, derrube a casa também, o pessoal ia derrubar a casa de vocês. Ia derrubar. Porque ele manda aqui no estado de Pernambuco, praticamente. Ele diz que está acima da lei. Então, não resta outra alternativa a não ser feito o rapaz que veio do Fuxico João, fez a reportagem. A gente está vindo aqui hoje também para se inteirar, para tomar as providências legais. Agora não é mais reportagem. Agora eu vou colocar uma denúncia crime contra ele e os capangas dele na delegacia. E lá eu vou ficar fazendo pressão para ver se a polícia abre inquérito policial e condena essas pessoas. O Ministério Público tem que tomar conhecimento disso. E inclusive a idosa, sua mãe é idosa, doente. Não era para estar passando por esse Só porque tipo de ele coisa. queria mudar a placa da igreja, meu filho.